experiência bem diferente da nossa, por diversas circunstâncias. O povo de Deus caminhava para Jerusalém e cantava: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Mas eu creio que podemos perfeitamente adotar este salmo de romagem e poder reafirmar também que bom é podermos ter na nossa agenda este tempo juntos aqui como igreja, e que bom é podermos estar aqui para cultuar o nome maravilhoso do nosso Deus. Podemos nos abraçar, podemos nos cumprimentar, podemos partilhar, mas acima de tudo, e mais importante que tudo, podemos juntos celebrar Jesus Cristo, o seu amor, a sua presença entre nós. E por isso é muito bom nesta manhã nós podemos nos alegrar estando na casa do Senhor. E queremos saudar a todos nesta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vejo e já cumprimentámos alguém que nos estava pela primeira vez. São todos muito bem-vindos. Os que nos visitam pela primeira vez, uma família que nos acompanha, a Daniel e o José trouxeram visitantes, são muito bem-vindos. Todos são, de facto, muito bem-vindos e sempre queremos dizer a quem nos visita que esta é a família que se reúne aqui, a família em Cristo que se reúne e que temos o privilégio, então, de partilhar vida, comunhão, intimidade, proximidade, partilhar o amor de Cristo. E, portanto, todos sintam-se abraçados e muito bem-vindos ao nosso meio. Os nossos recepcionistas depois têm algo para deixar para os irmãos, para deixar também os nossos contactos e sentirem-se, de facto, acolhidos, como nós desejamos acolher cada um de vós. Sempre lembramos com gratidão aqueles que celebraram o seu aniversário. Esta semana temos alguns irmãos. O Reinaldo Ornelas, o pequenino Reinaldo, não está hoje connosco, celebrou o seu aniversário. O pastor António, que está lá atrás, está recepcionista hoje, está mais velho, ok? Tenho uma boa notícia para si, falta menos um, ok? Falta menos um. É assim para o irmão João Luís, também falta menos um. Onde é que está o irmão João Luís? Está lá atrás também. Para vocês dois falta menos um para se cumprir os propósitos de Deus. O nosso César Horta também celebra, hoje não está connosco, mas também lembramos com gratidão a vida dele e vamos certamente procurar dar um abraço a estes nossos irmãos. E celebramos porque é bom perceber como o Senhor vai cuidando de nós e vai nos abençoando. Eu estava aqui a ver na lista que o próximo aniversariante, que é amanhã, era o irmão Arsénio. E eu estava a pensar como é que nós íamos dar os parabéns ao irmão Sénio, mas ele teve o cuidado de vir dos Estados Unidos antes do aniversário. E, portanto, eu não sei se foi alguma coisa que o mandaram embora ou se foi de... mas pronto. Acabaram-se os dólares, pronto, ok. Então, mas pronto, ainda bem que foi e veio bem. E amanhã podemos também celebrar o aniversário do irmão. E já agora, o irmão Ed, que é logo no dia a seguir, foi para o Brasil. Portanto, isto anda difícil de nós abraçarmos os que celebram o seu aniversário, mas nós vamos fazer de tudo para o poder fazer. Amados, partilhar com os irmãos que os recursos da igreja continuam, obviamente, disponíveis, os nossos encontros à quarta-feira, estudo e tempo de oração, a nossa escola bíblica dominical, que hoje de manhã já funcionou e que é um tempo maravilhoso para nós podermos estudar a palavra e podemos ter também intimidade. Os departamentos também, ontem mesmo, 2 dos departamentos tiveram atividades, temos aqui só algumas imagens para podermos partilhar um pouco daquilo que aconteceu ontem. Os adolescentes tiveram animadamente juntos. Nós só vimos aqui um ou outro aspecto mais exterior da sua animação, mas percebi que eles estavam todos muito animados e nós celebramos isso. As senhoras estavam, creio eu, também animadas, mas um pouco mais quietas aqui no nosso auditório. A Filipa Lopes, que é a esposa do pastor Jonatas, da Igreja Batista da Graça, esteve connosco e foi um tempo abençoado também, a partilha que ela trouxe. E por isso só dizer que, obviamente, vamos continuar, os departamentos vão continuando a partilhar a informação para que possam todos participar. Eu não sei como é que está a nossa lista de disponibilidades para a loja social precisa da vossa colaboração, portanto não temos voluntários para esta quarta-feira e para o próximo sábado, portanto quem puder e se disponibilizar, faça isso. Vamos continuar a orar por este ministério.
a quantidade de contactos que nós vamos tendo e de interações por causa da porta aberta tem sido inúmeros e nós queremos muito continuar comprometidos a usar este recurso para podermos de facto ser bênção, sal e luz na vida daqueles que estão próximos de nós. Então a porta está aberta, os recursos estão aí, por favor vão partilhando e também, por favor, não deixem de disponibilizar algum tempo para ajudar voluntariamente. A cesta, isto é a porta, é a cesta também precisa da ajuda. A cesta fisicamente está ali debaixo da escada que dá acesso à galeria, mas tem umas etiquetazinhas lá no placar, os irmãos podem sempre tirando algumas etiquetas para trazer alguns bens alimentares, mas há sempre aquele grupo de bens alimentares standard que os irmãos podem trazer e que são sempre necessários para responder a algumas necessidades que nos vão sendo reportadas. No próximo domingo, amados, queríamos convocar a Igreja, os membros da Igreja, para um culto administrativo, que vai ter como objetivo principal, vamos tratar de um ou outro assunto mais normal, mas vai ter como principal objetivo recebermos alguns irmãos que aguardávamos a sua integração na membresia da Igreja. Então, por favor, agendem para o próximo domingo, podemos estar juntos como Igreja para também podermos ter este tempo também de recepção a novos membros da nossa Igreja. Nós hoje vamos cantar, as crianças vão cantar um corinho que é muito significativo. A carga é pesada para levar. Conhecem esse corinho, não é? A carga é pesada para levar. Mas a boa notícia é que o Senhor está connosco a levar a carga. E, portanto, se eu orar por vocês e vocês orarem por mim, e se o irmão orar pela irmã que está ao lado e uns pelos outros, vai ser, obviamente, muito mais fácil. Precisamos nos cuidar em oração. O irmão Carlos Abalada só dá fazer aqui um pouco de reporte de algumas situações de irmãos que estão a lidar com situações de dificuldade de saúde. O irmão Carlos Abalada, depois daquele episódio mais preocupante, normalizou, pôde voltar ao trabalho e, portanto, mas vamos continuar a orar por ele. Vai fazer ainda uma série de exames para identificar aquilo que está a acontecer, mas vamos orar por ele também. A irmã Helena, temos hoje o privilégio de ter a irmã Helena depois de mais uma jornada difícil. É muito bom ter a irmã Helena. A gente sempre a lembramos com muito carinho nas nossas orações e podemos vê-la. É uma alegria. Vamos continuar a orar para que o Senhor cuide e abençoe a sua vida. Desculpa. Vamos mencionar isso, certo. Irmã Maria dos Anjos. A Irmã Maria dos Anjos Costa, como partilhámos no grupo, sofreu um AVC, está a recuperar, já veio do Hospital de Coimbra, está agora no hospital aqui em Aveiro. A recuperação ainda não sabemos como é que vai acontecer, mas vamos orar pela nossa querida irmã, pelo irmão Costa, que obviamente está a lidar com grande impacto com tudo isto, com a família também. Vamos orar pela nossa querida irmã Maria dos Anjos para que a recuperação realmente seja total. A irmã Maria também está na sua recuperação, da sua cirurgia. O Sr. Mário, o esposo da irmã Lina, também está recuperado da cirurgia. Vamos também lembrá-lo das nossas orações. Estava aqui, a Catalina chegou agora também, passou por algumas dificuldades de saúde. Bom, amados, estão aí as batalhas para nós nos cuidarmos em oração no que diz respeito à saúde e tantas outras situações com as quais fazem parte da nossa vida que precisamos de cuidar. Precisamos de orar pelas famílias da nossa igreja, precisamos de orar por proteção e graça e presença do Senhor na vida das nossas famílias. Não é muito difícil de perceber que precisamos de orar pelo nosso mundo, que está em turbulência, que está em guerra, que está difícil, e nós precisamos de depender da graça do Senhor em momentos tão duros e difíceis como estes que estamos a viver. Precisamos de orar pela igreja, pela nossa igreja aqui, mas pela igreja de Cristo, porque nestes tempos, de uma forma muito particular, nós somos chamados a ser sal e luz, a sermos expressão do cuidado, da manifestação do amor, da graça que tantas vezes já não é entendido, e este mundo precisa de entender isso. E nós precisamos de orar pela igreja nestes tempos difíceis. Quinta-feira, eu creio que partilhei com os irmãos, a semana passada, estava agendado irmos a Estarreja para ultimarmos o processo de arrendamento do espaço para a nossa missão lá, e fomos surpreendidos com
os donos do espaço voltarem atrás e a já não quererem nos alugar a loja. Irmão Fernando, há bocado estávamos a falar que antigamente a palavra valia, agora já nem um contrato vale-se, e portanto há pouco estávamos a falar isso na escola dominical, mas estava tudo certo para tratar do assunto e voltarmos atrás. Então, nós temos orado pelo assunto e se o Senhor está no assunto, certamente há propósitos. Terça-feira vamos voltar a insistir em procura de outras alternativas lá em Estarreja. Vamos orar para que o Senhor nos mostre o lugar. E se for aquele, vai ser. Se for outro, vai ser outro. Mas vamos procurar que o Senhor nos dirija. Mas orem por este assunto também, porque obviamente queremos muito ver o trabalho ali em Estarreja, começar a ter ali uma expressão também da igreja. Então, por favor, orem por este assunto. São tantos os assuntos. Aliás, cada um de nós aqui presente é um assunto. Aqueles que não estão hoje aqui são assunto para nós orarmos e, portanto, nós queremos muito ir à presença do Senhor. Eu vou pedir ao irmão Carlos, por favor, que pudesse vir e pudesse... Vamos ficar de pé, amados. Vamos começar o nosso tempo de culto orando e entregando as nossas vidas, pedindo a presença, a direção do Senhor para todas as coisas. Vamos orar, amados. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã nos dás o privilégio de estarmos reunidos na tua casa, Senhor. Te agradecemos pelos momentos que já pudemos desfrutar aqui na tua casa, Senhor, estudando a tua palavra, sabendo e relembrando aquilo que ela tem para cada um de nós, Senhor, e Pai Santo, para que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. Sabemos das nossas limitações, mas te pedimos, Senhor, a tua força e o teu poder para que em cada dia nós possamos andar debaixo da tua orientação, seguindo a tua vontade, bendito Deus. Pai Santo, neste momento nós te queremos rogar por cada irmão nosso, por cada amigo nosso que foi aqui mencionado, Senhor, e que tu tão bem conheces, que se encontra enfermo. Te agradecemos por as melhoras que já tens dado a alguns. Te pedimos, bendito Deus, que continues a confortar os seus corações e a melhorar os seus corpos. E Pai Santo, para aqueles nossos amigos que ainda te não conhecem, que ainda não tiveram uma experiência de salvação contigo, que tu possas, bendito Deus, agir mesmo através destes momentos nas suas vidas, para que eles possam entregar a sua vida a ti, Senhor. Pai Santo, rogamos a tua bênção para o nosso mundo. Te rogamos a tua bênção, Senhor, para tantos e tantos dos nossos irmãos e das populações dos países afetados pelas guerras, pelas tempestades, pelas catástrofes. Ó Pai Santo, tu conheces tudo e sabes as suas necessidades. Que tu possas agir nas suas vidas e, sobretudo, na vida dos líderes das nações, para que possam, Senhor, optar pela situação de paz e não pela situação do conflito. Pai Santo, nós te rogamos as tuas bênçãos para as autoridades do nosso país, Senhor. Conduz, bendito Deus, tanto as autoridades a nível nacional como a nível local. Pai Santo, que elas possam ser abençoadas por ti e mesmo muitos não te conhecendo, possam ser dirigidos para que a tua vontade possa ser cumprida, bendito Deus. Te agradecemos, Senhor, por cada coração, cada família aqui presente nesta manhã. Rogamos a tua bênção, a tua orientação para este encontro que nós temos aqui contigo nesta manhã e que, bendito Deus, o nosso louvor e a nossa adoração possam ser genuínos. É o que nós te imploramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, nós vamos continuar de pé para fazer mesmo isto que o irmão Carlos acabou de orar. Nós queremos louvar, queremos celebrar o nosso Deus. Vamos fazê-lo com todo o entusiasmo.
temos a noção que isto é o que vamos fazer por toda a eternidade, juntos lá na glória. E, portanto, isto é uma antecipação do céu. Estes nossos encontros antecipam aquilo que vai acontecer na eternidade. Eu espero que os irmãos estejam animados, porque apesar do mundo, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias difíceis que a gente vive, temos um Deus absolutamente maravilhoso. Eu esperava que fossem mais espontâneos, mas amém por isso, porque de facto temos mesmo um Deus maravilhoso. Ele é fantástico, Ele é único, Ele é tudo aquilo que nós possamos entender e com a nossa dificuldade de expressar. Portanto, o que nós vamos fazer agora também louvando é exatamente expressar isso. Então vamos junto com o grupo Louvor. Bom dia. Espero que estejam prontos para adorar o nosso Deus. E a música que nós vamos usar para começar este tempo é só um lembrete. É bom que tires tempo para louvar ao nosso Deus pelas lutas em que nos guiou e tantas têm sido, pelas bênçãos que nos entregou e tantas têm sido. É bom que nós tiremos tempo e eu acrescentaria, é bom que tiremos tempo juntos para louvar ao nosso Deus. Então vamos celebrar o nosso Senhor com este cântico. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Louva pelas vezes em que te guiou, louva pelas bênçãos que te entregou. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É bom que tires tempo, é bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Louva pelas bênçãos que te guiou, louva pelas bênçãos que te entregou. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É tão fácil ter ocupações, é tão fácil ter ocupações e esquecer o que há de melhor. O que fiz foi por ti, a luta e a vitória também. Se não dizes Jesus, tu és o maior e tu tens Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É tão fácil ter ocupações, é tão fácil ter ocupações e esquecer o que há de melhor. O que quis fez por ti, tanto tempo a vitória também. Se não dizes Jesus, tu és o maior e tu tens Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura do Salmo 19, que vai estar projetado para todos poderem acompanhar. Um salmo por demais conhecido. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija com o herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até à outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar à grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. A lei do Senhor é perfeita, versículo 7, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o hino que me veio à mente ao ler esta passagem foi o hino que nós temos na nossa coletânea, que fala da fidelidade do nosso Deus. Deus que nunca muda, que tem pleno poder, que dia após dia nos dá bênçãos, que está connosco, nós podemos celebrar diariamente. Então o meu convite é que possamos cantar. Os irmãos podem sentar. Nós vamos cantar este hino, celebrar a fidelidade do nosso Deus, celebrar estas bênçãos. E na terceira estrofe deste hino nós cantamos: pleno perdão tu dás, paz, segurança. Em cada momento tu me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, eu desfrutarei do teu rico favor. E nós, neste salmo, também terminamos o salmo com esta pergunta: quem há que possa discernir? Quem pode entender? Quem pode se salvar? Quem pode qualquer coisa sem o nosso Deus? Ninguém. Só o nosso Deus é fiel e só Ele é o nosso Deus único que merece a nossa adoração. Então vamos cantar este hino da fidelidade do nosso Deus.
nós vamos continuar a celebrar esta fidelidade do nosso Deus. E vamos ter a oportunidade de quem desejar, quem se preparou para isso, fazer entrega dos seus dízimos e ofertas neste momento. Mas enquanto o fazemos, nós vamos cantar um coro em que nós vamos estar a orar, a celebrar o nosso Deus, que queremos buscar cada vez mais o nosso Senhor. Queremos amá-lo cada vez mais, tocar a sua face cada vez mais. E isso só é possível quando nós temos um relacionamento de proximidade com Ele, quando temos um relacionamento próximo com a sua palavra, com a igreja, em comunhão. E vamos cantar isto, vamos celebrar o nosso Deus e vamos orar, que queremos buscar o nosso Deus todos os dias. Em toda a hora nós queremos que o nosso Senhor se revele a nós. Então vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos cantar este coro e quem desejar terá a oportunidade também de fazer entrega de dízimos e ofertas. E quem nos visita não se sinta obrigado a participar deste momento, é algo que fazemos como forma de adoração ao nosso Deus também, enquanto igreja. Vamos cantar. Os irmãos conheciam esta música? Quem conhecia a música? Levantavam. Ok, muita gente conhecia a música. Estou a perguntar porque eu não vi muitas bocas a mexer. Estou só a perguntar, porque não vi muitas bocas a mexer. As palmas, eu percebo, algumas pessoas não gostam tanto de bater as palmas. Mas eu diria que esta música
é uma oração muito importante. Eu sei que se calhar estavam distraídos aqui, concentrados a fazer a entrega das vossas ofertas. E eu gostava que nós pudéssemos cantar esta música outra vez. Vou tocar as voltas ao grupo de louvor, eles já estão assustados. Mas vamos cantar esta música outra vez. E eu quero que os irmãos pensem no que estamos a dizer. Nós estamos a dizer ao nosso Deus que queremos buscá-lo, que queremos mais da sua voz, e a não ser que não estejam a cantar porque não querem fazer esta oração. Aí eu aceito que vocês não cantem. Mas nós estamos a dizer que queremos mais do nosso Deus. Que declaração de amor tão bonita. Nós podemos dizer ao nosso Deus que queremos mais deste relacionamento. E Ele já fez tudo para que isto acontecesse. Agora está do nosso lado, a bola está do nosso lado. Nós podemos procurá-lo cada vez mais e mais. E temos estado a fazer. Só hoje já fizemos de várias formas. Ontem tivemos também momentos de procura do nosso Deus e busca e estudo da palavra. Vamos cantar esta música outra vez? Amém. Pensando nisto, nós estamos a afirmar ao nosso Deus que queremos mais e mais dele. Pois temos de estar prontos para quando isso acontecer. Temos que estar atentos para quando o Senhor nos chamar, para estarmos lá, acordar mais cedo, 5 minutos, nem que seja para fazer uma oração, 10 minutos para fazer uma leitura bíblica, ou ao fim do dia, ou na hora do almoço, ou quando estamos no carro a fazer uma oração, mas o Senhor vai nos chamar, nós estamos a pedir que queremos mais dele. Vamos cantar outra vez o nosso Deus? Amém? Amém. Vamos lá. Nós queremos fazer esta oração
todos os dias, em todo momento. Queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, sentir este amor que Tu tens por nós, Senhor, estas bênçãos, sentir quem Tu és na nossa vida. Pai, nós reconhecemos que Tu já fizeste, Tu já abriste o caminho para nós chegarmos até Ti através de Jesus Cristo, e nós somos tão gratos porque podemos ter acesso a Ti. Senhor, nós Te agradecemos pelas nossas vidas, Te agradecemos por podermos ser igreja neste lugar, Te agradecemos por estas ofertas, Senhor, que entregamos na Tua presença. Elas são Tuas, Senhor, tal como as nossas vidas são Tuas. Nós Te pedimos discernimento para poder usar estes recursos para a Tua obra, Senhor, para a bênção de pessoas, Senhor, para que mais e mais pessoas conheçam o Teu amor e recebam a salvação. É isto que Te pedimos, Senhor, com gratidão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar uma música com as nossas crianças, porque se nós cantamos que... As crianças podem vir andando cá para a frente. Nós cantamos que... Não precisam de sentar. Não precisam de sentar. Esta não precisam de sentar ainda. Já vão ter tempo. Não sentar. Não sentar. Não sentar. Não sentar. Vamos lá. Nós vamos cantar uma música. Nós cantamos que queremos que o nosso Deus se revele, queremos mais do nosso Deus. Uma das formas de nós termos mais do nosso Deus é orando, ouvir o que Ele tem para nos dizer. Podes ficar aí, sim, está tudo bem, podes ficar aí. Se houver crianças que queiram trazer os pais... Crianças que queiram trazer, pode trazer se quiser, pode vir aqui à frente. Nós vamos aprender. Nós já cantámos esta música algumas vezes, mas já há muito tempo que não cantamos. Vou cair aqui. Então esta música fala sobre a oração, está bem? Tem aqui a letra, se vocês não se lembrarem. Esta música fala sobre a oração e que nós às vezes, na nossa vida, temos coisas difíceis. E aqui nesta música nós chamamos de carga, uma carga pesada. Nós quando temos que levar uma coisa muito pesada, uma mochila, de certeza que vocês quando vão para a escola às vezes a mochila está muito pesada. Não é? Não é? Os olhos. Eu lembro-me. A mochila é pesada. A mochila destes alunos é pesada. E dos professores provavelmente também. E os adultos nem sempre levam mochilas para o trabalho, mas sabem o que é ter uma carga pesada. Estão tristes, estão preocupados, têm muitas coisas a acontecer. E esta música fala sobre isso, que a carga é pesada para levar, mas que nós vamos subir esta montanha, que é a vida, nós vamos subir se nós orarmos uns pelos outros. Está bem? Então nós vamos cantar uma primeira vez esta música para nós relembrarmos. Isto tem uns gestos muito simples. Está bem? Vamos ver os gestos? Está ali a estrela, está uma estrela, sim senhora, lá em cima. Vamos só, dás-me só o tom para nós cantarmos a primeira vez. Tá bom. Vamos fazer assim como se nós tivéssemos um saco. Assim, um saco pesado. Não, depois quando está pesado nós... Ui. A carga é pesada para levar adultos. A carga é pesada para levar. E é montanha eu subirei se tu orares por mim. Tu oro por ti, tu oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. Eu subirei se tu orares por mim. Não foi difícil, pois não? Não é muito difícil esta música, é bastante fácil, tá? Os adultos, não foi difícil. Só a carga, que às vezes é pesada. Então nós vamos cantar mais uma vez. Quase que caías com a carga tão pesada, não é? Então vamos cantar mais uma vez. Também só para ficar mesmo certinho os gestos e a melodia. Vamos lá. A carga é pesada para levar. A carga é pesada para levar. E a montanha eu subirei se tu orares por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. E a montanha eu subirei se tu orares por mim. Ok, e agora vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Venham aqui para baixo, vamos descer.
Vamos fazer de novo. Vamos. Vamos só... Podes-me só ajudar a pôr aqui, se calhar para aquele lado. Ok, então nós vamos fazer aqui uma coisa. Podem descer tudo, mesmo até cá abaixo. Até cá abaixo. Vamos cá para baixo. E nós vamos subir esta montanha. Temos uma montanha aqui à nossa frente. Ora, virem-se. Virem-se lá. Temos ou não temos uma montanha aqui a subir? Temos uma montanha para subir. Uma estrela no cimo da montanha. Então, nós vamos cantar esta música, mas a carga é muito pesada. Então, quando a carga é pesada, nós não vamos a correr. Está muito pesado. Nós vamos subir esta montanha muito devagar. E vamos tentar cantar muito devagar. Vamos tentar. Então vamos lá. Nós vamos tentar subir um degrau de cada vez, quando estivermos a cantar. Está bem? Lembrando que isto vai acontecer porque também temos os adultos que vão estar a cantar e a orar por nós. Está bem? Então vamos lá. Muito devagarinho. A carga é pesada para levar. A carga é pesada para levar. E agora vamos virar. Eu sou se tu, agora tu chorares por mim, também mais rápido. Eu oro por ti, oro por ti, eu oro por ti, oro por ti. E a montanha eu subirei, orar por mim. Ok, então agora nós vamos sentar aqui só um bocadinho. Porque nós vamos pedir a alguém para orar por nós. Vamos sentar aqui um bocadinho. A meio da montanha. Vamos sentar aqui. Isso. Vamos pedir pedir à irmã Benilde. Pode orar por nós. Vamos pedir à irmã Benilde. Queres sentar connosco na montanha, irmã Benilde? Vamos sentar aqui os dois. Não precisa. Perguntar que é pior. Vamos orar e depois vamos orar pela irmã Benilde para subir a montanha, não é para levantar outra vez, mas vamos orar pelas nossas crianças, pedir à irmã Benilde para poder orar pelas nossas crianças. Pai querido, na tua presença, Senhor, nos encontramos com os nossos corações agradecidos ao Pai diante de ti, pelo teu amor demonstrado em cada dia e em cada momento das nossas vidas, Senhor. Nesta hora, Pai, nós queremos agradecer pela vida de cada um aqui presente, Senhor. E de uma maneira muito particular, Pai querido, nós apresentamos as nossas crianças a Ti, Senhor. Sabemos que Tu cuidas delas, Senhor. Ó Pai, Tu as proteges em cada dia, Senhor. E que Tu, Senhor, as capacites também para no desenvolvimento da sua vida, do seu crescimento, Senhor, eles possam ver o Teu amor demonstrado nas suas vidas através de Teu Filho Jesus. Pai querido, cuida delas, Senhor. Livra-as dos perigos, Senhor. Livra-as dos malfeitores, Senhor. Livra-as de pecar contra Ti, Senhor. Ó Pai, abençoa também os seus pais, os seus familiares, todos aqueles que têm alguma influência sobre eles, Senhor. Possam ser orientados por Ti, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, o nosso povo. Abençoa cada família aqui presente, Senhor. Tudo entregamos a Ti, certos, Senhor, de Tu ouves a oração dos Teus filhos. E pedimos todas estas coisas em nome e nos méritos do Teu amado Filho Jesus, implorando-os perdão para os nossos pecados. Amém. Agora preciso de ajuda, sim. Opa! Pronto. As crianças podem subir para o seu tempo de estudo. Sim. Sim, as crianças vão subir para o seu tempo de estudo. Os adultos podem sentar. Nós vamos ainda ter mais um momento de louvor para nos prepararmos para a mensagem que vamos ouvir hoje, que o Senhor nos vai trazer hoje. Nós relembramos que queremos buscar mais do nosso Deus, pedimos para Ele se revelar, queremos orar, sabendo que esta oração mútua também nos aproxima mais de Deus. E a música que nós vamos cantar agora é uma que nós aprendemos há umas semanas.
E é mais uma oração. Que as palavras que nós dizemos, que o meditar do nosso coração seja agradável ao nosso Deus, Ele que é a nossa rocha, a razão do nosso cantar e do nosso louvor. Nós queremos ser agradáveis aos seus olhos e oramos também pedindo isso, pedindo que neste relacionamento Ele se agrade de nós. Então vamos cantar orando ao nosso Deus. Palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser. Ó Senhor, as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser. Ó Eu espero que a oração que nós acabamos de fazer possa ter respaldo agora que queremos nos aproximar da palavra e que, de facto, ao meditarmos na palavra do Senhor, possamos realmente ter esta experiência de gozo, de alegria, de paz, de direção, algo que só mesmo a palavra de Deus pode fazer por nós. Tem sido, ao longo desta manhã, já um tempo tão precioso. E há pouco cantávamos eu te busco, eu te quero, eu te desejo. Estávamos a orar pelo desejo de estarmos na presença de Deus, de estar face a face com o Senhor, e estava-me a vir ao coração que temos o privilégio de estarmos juntos aqui nesta manhã, confortáveis, seguros, o tempo está agradável, o ambiente está numa boa temperatura, não está? Não sei se tem alguma reclamação em relação a isso, não podemos ir aumentar o aquecimento. Mas sabem, isto pode mudar muito rapidamente. Aliás, que por favor orem pela Igreja Novas de Alegria em Angra.
Esta semana uma tempestade passou lá nas ilhas, nada que seja surpreendente, porque as ilhas são sempre expostas a muitas tempestades, mas a Igreja Novas de Alegria, com quem nós caminhamos muitos anos, o pastor Carlos Coveiro, que já esteve aqui connosco, algo mais do que uma vez, muito amigo nosso e de coração, com quem partilhámos missão durante muito tempo. O templo da igreja esta semana ficou sem telhado, literalmente. Aquilo que aconteceu há semanas aqui em Leiria, aconteceu lá em Angra do Heroísmo. Literalmente o telhado voou, ficaram sem telhado. E hoje, portanto, a igreja teve que se reinventar para se reunir, nem sei muito bem o que é que a igreja resolveu, mas vamos orar para aqueles nossos queridos irmãos. E de facto, este desejo de estarmos na presença de Deus, de desfrutarmos a sua intimidade, a nossa proximidade com Ele, tem que ir muito além destas circunstâncias, porque elas podem mudar muito rapidamente, muito rapidamente. Nós temos sido desafiados a manter em mente este conceito que o apóstolo Paulo nos apresenta lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, de sermos o bom aroma de Cristo presente nas nossas vidas, Ele que é o bom cheiro, mas Ele presente nas nossas vidas, poder ser transformador primeiro para nós e depois transformando a nossa vida, podendo alcançar o coração do Pai também, como resposta daquilo que nós experimentamos, e depois este aroma a transformar os lugares onde nós estamos, as pessoas com quem nós convivemos e na proximidade de quem estamos. Isto é a realidade da vida cristã, nesta imagem muito gráfica do bom cheiro, do bom aroma. Agora que temos a nossa vida reconciliada com o Pai, quando o Pai, através do Senhor Jesus Cristo, removeu o maior problema da nossa vida, que é o pecado, e agora podemos ter então, resultado da sua graça maravilhosa, este relacionamento de proximidade. E lembramos, amados, não podemos esquecer que esta é uma realidade que Deus estabeleceu desde o início. Desde o início. Nós vivemos esta realidade da nova aliança e vivemos-la com toda a intensidade, com toda a alegria, mas este é o plano de Deus desde sempre. Ele é o mesmo que desde o início se tem revelado, que tem estado próximo dos seus, daqueles a quem ama, e esta é a realidade que nós hoje também experimentamos. Há pouco cantávamos que era bom que tiremos tempo para louvar ao Senhor, e na segunda estrofe nós estávamos a cantar: é muito fácil ter distrações. Muito fácil, amados. É muito fácil na nossa caminhada distrairmos com tanta coisa à nossa volta. Eu não creio que este seja um problema exclusivo da nossa época que estamos hoje a viver, mas a verdade é que aquilo que nós temos de mais precioso, de mais importante, aquilo que temos de eterno nesta nova vida, e o que nós temos de mais importante nesta nova vida é Deus, o nosso Deus. Este relacionamento restaurado com o Pai, esta nova identidade que temos em Cristo, de sermos agora filhos amados de Deus através do Senhor Jesus, podendo nesta nova aliança e nesta circunstância ter a presença transformadora do Espírito Santo, que precisa de se manifestar em todas as áreas da nossa vida, em cada passo. Toda esta realidade, amados, está a sofrer muitos ataques. Muitos ataques. Eu creio mesmo que hoje a maior estratégia do nosso inimigo para trazer prejuízo nesta nossa experiência de proximidade, de intimidade com Deus, a sua grande estratégia hoje é criar distrações. Ele cria muitas distrações. Eu diria mesmo que Satanás, aquela imagem que nós às vezes temos dos palhaços que nos distraem, ele é um palhaço que anda a distrair-nos. E nós, tantas vezes, nos distraímos com aquilo que ele anda a fazer. Isso prejudica o nosso relacionamento com Deus, o nosso compromisso com Deus. Mas sabem, a vida, de facto, eu creio que todos nós concordamos, a vida tornou-se muito sofisticada. Muito exigente, muito aliciante. É muita informação, nós lidamos com tanta informação, lidamos com tantas coisas que a nossa vida hoje é preenchida, que há 100 anos atrás não existiam e que não criavam tantas distrações, embora eu não creia que isso seja razão
para tantos males virem sobre nós, mas a verdade é que a vida tornou-se muito, muito sofisticada. Isto até se reflete na forma como somos igreja, amados. Mas hoje em dia, estou a generalizar, irmãos, entendam. Hoje em dia, se a igreja não tiver um certo nível de oferta, as pessoas não querem a igreja. A música tem que ser de qualidade, o som tem que estar da melhor forma, os bancos têm que ser confortáveis, a temperatura tem que estar boa, tem que haver estacionamento. Ontem o pastor Jonatas estava aqui connosco, com a Filipa, e o pastor Jonatas é pastor de uma igreja em Lisboa, onde nós fomos membros durante 6 anos, num sítio, num lugar onde não há lugar para estacionar. Portanto, os crentes, quando chegam para se reunir, têm que deixar o carro muito longe, porque no bairro da Graça não há lugares para estacionar. E ele chegou aqui e pensou, uau, se a gente tivesse isto em Lisboa, depois viu o nosso parque aqui atrás com as crianças a brincar, como eu gostava de ter um espaço para nossas crianças brincarem, um espaço para reunir. Os irmãos da Igreja da Graça estão agora, ao fim de muitos anos, e orem por isso também, a lidar com as limitações do espaço e estão a tentar comprar umas instalações em Lisboa. É um ato de loucura, amados, porque os preços são proibitivos. Mas isto para dizer, amados, que para responder até à vida da igreja hoje se tornou sofisticado. Há exigências e facilmente pessoas optam por escolher aquela igreja que oferece melhores condições, aquilo que responde mais a estas exigências, a esta sofisticação da vida. Amados, eu creio que nós temos perdido a pureza e o entusiasmo, a expectativa e o gozo do Evangelho. O facto de sermos filhos amados de Deus, discípulos de Jesus, deve nos provocar essa experiência, e eu creio que nós temos perdido isso, de alguma forma. O que temos de mais importante, como eu dizia há pouco, na nossa vida, o nosso relacionamento de profunda intimidade com esta pessoa maravilhosa, extraordinária, perfeita e sobrenatural, que é o nosso Deus, que de facto existe e que espera de nós este relacionamento. Mas o que temos de mais importante tantas vezes fica reduzido a uns pequenos momentos durante a semana e por vezes até esses momentos são dispensáveis. E em vez de vivermos intensamente e diariamente este entusiasmo de sermos igreja, de sermos filhos amados de Deus, nos deixamos ir e distrair com tanta coisa à nossa volta. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, fala, e ele está-se a referir à nova vida em Cristo, ele fala que Deus o Pai, na sua glória, ressuscitou a Cristo e nos ressuscitou a nós juntamente com Ele, e diz ele que através dessa obra redentora nos é concedida uma nova vida para desfrutar. Aquilo que em algumas traduções está identificado como novidade de vida. Ou seja, a vida do cristão, a vida do Filho de Deus é uma coisa entusiasmante, intensa, nova todos os dias. Porque diz o apóstolo Paulo, é como se tivéssemos morrido para a velha vida, o que de facto aconteceu espiritualmente falando, e agora vivemos uma nova vida partilhando com o Senhor a sua glória. Isto tem que ser algo absolutamente entusiasmante. No entanto, nós complicamos a vida. Nós nos distraímos com tanta coisa quando o Senhor já nos providenciou tudo. Deixem-me partilhar convosco uma pequena história para ilustrar isto. Conta-se a história de um empresário que vivia numa grande cidade, que muito cedo começou o seu caminho empresarial e tinha um propósito. Eu creio que o nome dele não era Diogo, mas se fosse, e eu quando falo do Diogo, falo do meu genro Diogo, ambos tinham uma particularidade. Ambos gostavam muito de pescar. E este homem gostava muito de pescar, mas tinha como alvo construir um império empresarial. E começou a sua vida
uma empresa, 2 empresas, construiu um império, foi constituída a sua família também e trabalhou afincadamente para alcançar os seus objetivos no que diz respeito ao sucesso empresarial. Para que, no fim de tudo isso, ele pudesse então fazer aquilo que mais gostava: pescar. E então ele trabalhou e no fim dos seus dias, já cansado, chamou os filhos, reuniu os filhos e disse: agora vocês vão tomar conta das empresas, eu já tenho dinheiro suficiente para a minha velhice e agora vou fazer aquilo que mais gosto, que é pescar. Então encontrou um lugar bem isolado, onde se pescava bem, onde havia muito peixinho ainda, e ele escolheu aquele lugar como o lugar para onde ele ia viver. Quando chegou lá, percebeu que havia uma pequena barraca, uma pequena cabana, e lá vivia um outro senhor mais ou menos da idade dele. E ele, no primeiro dia, foi pescar e percebeu que aquele senhor também saía de manhã e também ia pescar. E eles começaram a conversar. Eles começaram a partilhar, ele começou a contar a sua história. Olha, eu trabalhei a vida toda, construí um império, tenho empresas, ganhei muito dinheiro. E o senhor, o que é que fez? E ele, nada, toda a minha vida foi aqui, pesco todos os dias, e a minha vida sempre foi aqui. E ele continuava a insistir: sim, mas eu consegui construir uma vida para que agora faça aquilo que eu mais gosto, que é pescar. E agora posso estar aqui tranquilo a pescar todos os dias, sem problemas. E o outro senhor olhou para ele e disse: mas eu fiz isso toda a minha vida. Eu fiz isso toda a minha vida. Vivo numa pequena cabana, é verdade, mas eu toda a minha vida fiz aquilo que o senhor mais gosta de fazer, que é pescar. Sabem, nós temos tornado a vida muito sofisticada, muito complicada e temos nos desviado daquilo que de mais essencial e importante temos para a nossa vida, amados. Esta quarta-feira estávamos aqui no estudo de quarta-feira e considerávamos um dos momentos da vida do Senhor Jesus com os seus discípulos, e tem sido muito interessante esta jornada, e lembrávamos como era absolutamente incrível e surpreendente a vida dos discípulos a cada dia ao lado de Jesus. Sim, porque um dia curavam um paralítico, no dia seguinte multiplicavam-se pães. Naquele dia em particular foi um dia muito intenso, o dia que nós estávamos a lembrar na quarta-feira, porque eles tinham vindo de Nazaré e as coisas não tinham corrido bem em Nazaré. Entretanto, passaram num lugar e o Senhor Jesus tinha destinado que eles fossem descansar, mas apareceu uma multidão. E o Senhor Jesus não foi capaz de ficar indiferente à multidão e multiplicou pão e peixe. Aliás, as nossas crianças hoje estão a estudar sobre esse texto. E multiplicou pão e peixe para alimentar toda aquela gente. E no fim daquele dia, cansado, o Senhor Jesus mandou os discípulos no barco para atravessar para o outro lado, para finalmente terem um tempo de descanso. O que aconteceu foi que, enquanto Jesus orava, o mar levantou-se uma tempestade e os discípulos estavam muito atrapalhados a lidar com aquela tempestade. E eis que não, o que é que Jesus fez? O que é que nós faríamos? Acalmava a tempestade? Não, Jesus foi ter com eles sobre a tempestade e nos assustou mais porque eles ficaram aterrorizados quando viram alguém a caminhar sobre a água e não imaginaram que era Jesus. Então aquilo foi um momento de terror para eles. Imaginemos, mas a vida dos discípulos era muito emocionante. E depois de um dos discípulos ter uma das experiências mais extraordinárias da vida humana, que é caminhar sobre as águas, sim, também teve outra experiência realmente tocante, que foi afundar-se e ser salvo por Jesus. Finalmente Jesus acalmou a tempestade e ensinou-lhes mais algumas coisas sobre o que é a caminhada e a vida cristã. Se isto não é uma vida entusiasmante, eu não sei o que é uma vida entusiasmante. Sabem, eu creio que nada mudou. Caminhar com Jesus hoje, pelo menos devia ser tão entusiasmante como um dia normal na vida dos discípulos. E um dia normal na vida dos discípulos inclui isto: multiplicar pão e peixe, curar pessoas, andar sobre o mar, ver tempestades acalmar à voz de Jesus. Sim, e também ter tempos de quietude e de oração juntamente com Jesus na presença do Pai. Amados, eu creio que nada mudou. Andar com Jesus hoje continua a ser absolutamente incrível. Mesmo nesta realidade em que nós nos encontramos envolvidos com trabalho, com projetos, com carreiras, com família, mas sendo igreja e vivendo a cada dia a incrível presença de Jesus e caminhando com Ele.
Estávamos há pouco a cantar que queríamos meditar nas palavras do Senhor e que esta meditação pudesse falar connosco. E eu estava ali a pensar, será que aquilo que o Senhor foi falando ao longo desta semana comigo faz algum sentido para nós esta manhã? E eu dependemos sempre do Espírito para que Ele faça isso connosco, através do Salmo 127. Amados, considerando os devidos ajustes na distância do tempo, das diversas circunstâncias que nos diferem da realidade em que este salmo foi escrito, culturais, sociais e até espirituais, porque este salmo é escrito no ambiente da primeira aliança, eu creio que através do Salmo 127 nós podemos ser desafiados a repensar as nossas prioridades e de como é que nós queremos realmente viver a nossa vida. Sabem, porque há uma coisa que continua igual. O Deus do Salmo 127 é o mesmo Deus de hoje. É o nosso Deus também. E o Salmo 127 é precioso para nós percebermos como Deus, o nosso Pai, é um recurso absolutamente extraordinário para todas as áreas da nossa vida. O que, se isso acontecer, torna a nossa vida diária em algo absolutamente sublime. Se não, vejamos. Salmo 127. Todos abriram já? Para aqueles que usam os digitais, estejam ligados. Sabem que eu pessoalmente aprecio muito o papel e a impressão. E então sempre vou desafiar a que usemos os nossos recursos em papel, mas que a palavra possa realmente falar connosco. E a palavra diz o seguinte, através do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado enquanto pleitear com os inimigos à porta. Amados, este salmo é um salmo atribuído a Salomão, embora não haja unanimidade se de facto foi Salomão que o registou. Mas mesmo para aqueles que acham que foi Davi que o registou, todos concordam que se o Davi fez, foi a pensar em Salomão. E escreveu um salmo para Salomão. E, portanto, Salomão está presente neste salmo e eu creio que isso é significativo, porque é um salmo ou escrito ou pensado por alguém que era rei, soberano, rico, sábio, podemos assim dizer, olhando à distância e humanamente falando, um homem de sucesso. Bom, no que diz respeito à sua relação com o sexo oposto, eu tenho as minhas dificuldades. Não sei se era um sucesso assim. Sim, mas obviamente ele era um homem com falhas, a sua vida familiar não era exemplo. Ele não entendeu ou não viveu a experiência do plano de Deus para o casamento. Era um homem com grandes lacunas na sua vida, em muitos aspectos. Mas é a partir da sua experiência que Deus fala connosco através deste salmo. E este salmo foi agregado mais tarde a um grupo de salmos chamados os Salmos da Romagem. Ou seja, o povo, quando ia para Jerusalém para cultuar, caminhava cantando. Eles iam para o templo para cultuar e iam a caminhar. E um dos salmos que eles cantavam era este salmo. Ele ganhou particular importância no período pós-exílio, porque o povo ainda lidava com dificuldades e consequências do período em que esteve exilado, com tudo aquilo que significou de prejuízo para as suas vidas. Eles estavam a tentar reorganizar as suas vidas, estavam a reconstruir as casas, tinham preocupações com a questão da segurança da própria cidade. Famílias tinham sido destruturadas no exílio. Então eles, a caminho do culto, lá em Jerusalém, o povo cantava a palavra. O povo celebrava. E sabem, eles celebravam
quando cantavam sobre o trabalho, sobre os projetos da vida, sobre as suas carreiras, sobre a família, mas faziam lembrando a presença de Deus em tudo isto. Juntamente com o Salmo 128, nós somos conduzidos a perceber que, mesmo vivendo e fazendo as coisas normais do dia-a-dia, as coisas vulgares, tantas vezes esgotantes, que tiram-nos realmente a atenção e a vontade e a disponibilidade para outras coisas, tudo pode e deve ser incrivelmente bom, entusiasmante, agradável e desejável. Basta que Deus esteja no assunto, basta que Deus esteja presente e que Ele seja determinante em tudo, em tudo. Algo essencial e que está presente, e eu creio que este elemento precisamos de o registar e sublinhar, algo que está presente no versículo 2, no final do versículo 2, quando ele diz que aos seus amados. Sim, Deus está a falar através desta experiência de Salomão e o padrão é que isto é um padrão para todos aqueles que são os seus amados. Isto é exclusivo daqueles que são os seus amados. É curioso porque no original a palavra usada é Jededias, que significa o amado do Senhor, e este foi um nome atribuído a Salomão. Interessante porque é para estes que o Senhor está a falar. O plano que está aqui descrito é para os Jededias, para aqueles que são os amados do Senhor. Gente que, e se puderem voltar a página ao Salmo 128, gente que está descrita no versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. É para esta gente, são para estes Jededias que Deus está a falar. Voltando ao Salmo 127, os versículos 1 e 2 dão-nos algumas informações muito importantes. Uma das informações que o Salmo nos dá é que vamos ter que trabalhar, e trabalhar muito. Sim, o texto está a dizer que temos que trabalhar. E vamos trabalhar arduamente. Todos. Diz o texto que nós vamos ter que ser zelosos e diligentes com a nossa segurança. Sim, temos que continuar a zelar pela segurança das nossas famílias, das nossas cidades. Deixa muito evidente que isto vai ser cansativo, vai ser esgotante. E é interessante porque, mais uma vez, trazendo à nossa mente que este é um salmo de Salomão, Salomão provavelmente está a lidar com o processo da construção do templo. E por isso ele aqui fala sobre construção. Ele estava a lidar enquanto rei, com a responsabilidade de manter a segurança da cidade. Ele era o principal responsável pela segurança da cidade, do seu povo. Certamente ele estava a pensar no esforço que ele via o seu povo, a entrega que o seu povo tinha, por exemplo, na construção do templo, mas para que tudo isto acontecesse, que a cidade estivesse estável, estivesse segura. É realmente interessante perceber que com Salomão nós então somos, enquanto ele lida com esta realidade, somos conduzidos a entender que tudo aquilo que estava a acontecer na sua intervenção e na vida do povo seria absolutamente inútil se Deus não estivesse presente. Se Deus não fosse o arquiteto da obra, se Deus não fosse o mestre da obra, se Deus não fosse o sistema de segurança da cidade, se Deus não fosse aquele que tudo determina e providencia para a construção da casa, na proteção e segurança das famílias da cidade, no esforço diário e penoso que todos eles estavam a experimentar, se Deus não tivesse essa intervenção, tudo seria absolutamente inútil. Nada de significativo iria acontecer se Deus não estivesse presente, se Deus não estivesse a agir. Mas se Ele estivesse a agir, então iria ser incrível. Iria ser incrível. A provisão e a presença de Deus iriam transformar as coisas mais cansativas, desanimadoras e esgotantes da vida em algo muito bom, surpreendente e maravilhoso. Vamos voltar ao Salmo 128, versículo 2. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É disto que Salomão está a falar. É que tudo aquilo que nos pode esgotar, distrair,
desanimar, se Deus estiver presente, então vai ser muito bom. Vai ser muito bom, amados. Eu creio que faz sentido lembrarmos umas outras palavras de Salomão em Eclesiastes capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos na tradução da Bíblia para Todos. Mas este Salomão, escrevendo mais noutro momento em Eclesiastes 2, 22, diz o seguinte: então que proveito tira uma pessoa de todos os trabalhos e preocupações que tem de suportar neste mundo? Uma pergunta dele. Todos os seus dias estão cheios de sofrimento e angústias. Nem de noite o seu coração descansa. Também tudo isto é uma ilusão. O melhor que uma pessoa tem é comer e beber, saborear os frutos do seu trabalho. E quanto a isto, já cheguei à conclusão, diz Salomão, que é um dom de Deus. Pois quem é que pode comer ou gozar a vida sem a ajuda, sem a presença de Deus? É tão interessante porque, por outras palavras, Salomão está a dizer: bom, há gente que acha que bom é andar e a gozar a vida. Comer, viajar, ter bens. E Salomão diz o seguinte: isso é bom, mas se Deus não estiver no assunto, não vale nada. Se Deus não for determinante disso, não tem valor absolutamente nenhum. Voltando ao Salmo 127, amados. Salomão, agora a partir do versículo 3 e até o versículo 5, muda radicalmente o foco da sua intervenção e agora vem falar da família. E, amados, este não é um assunto fácil para Salomão, nós já lembramos isso. Salomão não foi um bom exemplo no que diz respeito à sua família. Ele é filho do resultado do que aconteceu entre Davi e Batseba. Há poucas referências e informações sobre os filhos de Salomão e o único que nós temos referência não foi um bom rei. Não foi um bom rei. Mas a verdade, amados, é que ainda assim, a partir dessa experiência, Deus quer falar connosco sobre um aspecto muito importante da nossa vida que tem a ver com a família. Quando nós juntamos a isto o que está no Salmo 128, e por favor vamos virar novamente a página, se for o vosso caso, no meu caso é, o versículo 3 diz o seguinte, do Salmo 128, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentes de oliveira à roda da mesa. Percebemos com aquilo que Salomão escreve na parte final do Salmo 127. E por este apontamento do Salmo 128, que o plano de Deus para os seus amados, para os Jededias, que ele tanto ama, no que diz a respeito à família, é um plano absolutamente maravilhoso. Sim, é verdade que naquela época, um casal que não tinha filhos tinha uma experiência muito difícil. Eram alvo de discriminação, não era bem compreendido, eram discriminados do ponto de vista social e até espiritual. Mas a verdade é que naquela época os filhos eram também, segundo aquilo que está aqui registado no Salmo 127, uma provisão para a segurança das famílias, para os pais, nas defesas da família em relação aos inimigos. Porque na época a irmã Isabel não tinha trabalho na Segurança Social, porque não havia. Os filhos eram também uma provisão. Era uma provisão para o cuidado. De facto, os filhos eram o sistema de segurança social. Os filhos eram quem tinham a responsabilidade de cuidar e de prover o sustento e tudo o que era necessário para os pais mais idosos. Salomão vem reafirmar o plano maravilhoso de Deus. E como Deus abençoou este plano, mesmo que ele não o tivesse experimentado como devia. Um plano que nos dá alegria, que nos dá gozo, que nos dá felicidade. E por isso o versículo 3 dá-nos, do Salmo 128, dá-nos esta imagem simbólica que está presente na videira e na oliveira, esta imagem de prosperidade, de provisão, como a oliveira e a videira sempre trouxeram. Assim o Senhor esteja presente. Versículo 4 do Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim o Senhor esteja presente. E certamente o plano de Deus para a família será algo absolutamente sublime. Amados, eu tenho uma boa notícia para todos vós. Amanhã
Todos têm que ir trabalhar. Sim, quem é que tem emprego aqui que ainda trabalha? Então, todos vocês têm que ir trabalhar. Ok? Esta é uma notícia maravilhosa para todos vós. Alguns não vão porque já trabalharam e estão agora a usufruir de um tempo de outros recursos. Para esses, também vão ter que acordar cedo. Sim, porque esses vão ter que cuidar da casa, vão ter que cozinhar, vão ter que fazer muitas tarefas que vos estão reservadas. Os alunos, quem é que está aqui que vai para a escola amanhã? Ok? É para ir para a escola amanhã, está bem? Matilde, certo? Tudo vai para a escola amanhã. É uma outra boa notícia. Uma boa notícia que nós temos é que amanhã vamos ter que continuar a fechar a porta com a fechadura. Alguns usam um sistema de segurança que estão aí disponíveis com câmaras e tal. Vamos ter que continuar a proteger as nossas famílias. É uma boa notícia. Uma boa notícia que nós temos é que todos nós vamos ter que continuar a investir nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, nos nossos pais. Vamos continuar a ficar cansados e esgotados. Amanhã, alguns de nós vamos chegar ao fim do dia. Uau, estou cansado. Estou cansado. Mas isto é uma boa notícia, amados. Não sejam tristes. É uma boa notícia. Sabem que alguns, lendo mal o texto, pensam que o trabalho é consequência do pecado original. Não. O trabalho sempre foi plano de Deus. O que foi consequência do pecado original é fazê-lo com sacrifício, com suor e dor. Isso é que é. Agora, trabalhar sempre foi plano de Deus. Ok? Não lidem mal com isso. Isto é tudo boas notícias, amados. A única má notícia desta história é se nós fizermos tudo isto e o fizermos sem a presença, sem a direção, sem a intervenção de Deus. Aí sim há uma muito má notícia. Porque vos vai ser inútil. Não vai aproveitar de nada. Nós vamos ficar esgotados, cansados e tristes. Porque Deus não está no assunto. E isso é a pior notícia que nos podem dar. É muito interessante, amados, porque Deus recuperou todos estes conceitos e incluiu-os para nós hoje. Sim, isto não era exclusivo da experiência de Salomão lá naquela época, nem para o povo pós-exílio. Não, isto foi recuperado para nós e é interessante porque o Sermão do Monte é rico em nos dar muitos destes ensinos. Em Mateus 7, a partir do versículo 24, o Senhor ensina-nos, usando a imagem da construção, que precisamos de construir a nossa casa sob o sólido alicerce que é a rocha, e Ele é a rocha. E, portanto, vamos ter que trabalhar, mas vamos ter que trabalhar com o projeto certo. E o projeto certo é Deus que o dá. Jesus ensina-nos isso claramente. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19, fala sobre, exorta-nos a não acumularmos tesouros nesta terra. Não vale a pena acumular tesouros nesta terra. Não é esse o propósito da nossa vida. Não é esse o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é algo muito mais sublime, que é acumularmos tesouros lá no céu. E para aqueles que lidam mal com estas coisas, no versículo 25 e seguintes, Jesus diz assim: e não andem preocupados, porque Deus cuida de vocês. Ele não diz para nós não irmos trabalhar. Ele diz que Deus vai cuidar de nós. E Ele cuida, amados. Não precisam de andar ansiosos. Estamos a viver dias preocupantes, não é? Há pouco, aliás, muitas das nossas conversas hoje passam por aí. Como é que vai ser? A gasolina disparou o preço. Todos os produtos vão disparar o preço. Como é que vai ser? Vai ser tudo bem. Vai ser tudo bem, amados. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Ele não vai deixar de cuidar de nós. E Ele deixa isso de uma forma muito evidente, porque Ele é o pão da vida. Ele é a água que satisfaz. E Ele ama-nos tanto, 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 que nunca deixará de cuidar de cada um de nós. Assim, Ele esteja presente na nossa vida, nos nossos projetos. Amados, o Novo Testamento e a experiência de Jesus, e há pouco lembrávamos alguns desses episódios,
ensina-nos que Jesus é a nossa segurança. Mesmo no meio dos momentos mais difíceis, mais assustadores, no meio da tempestade, no meio da doença, no meio desta vida que tem tantas dificuldades, Ele é quem nos vai proteger. Ele é a nossa segurança, amados. E em última análise, a sua graça nos basta. A sua graça nos basta. Em João 15, Jesus recupera a metáfora e a imagem da videira e lembra que se nós permanecermos ligados a Ele, o nosso gozo não terá fim. A vida vai ser entusiasmante, alegre, até porque eu acho que ainda não disse isso hoje, mas se calhar vale a pena lembrar mais uma vez, porque podem ter esquecido. Nós somos o povo mais feliz que existe, mesmo com a gasolina a mais de 2 euros. Nós somos o povo mais feliz deste mundo. O nosso gozo vai ser completo se estivermos ligados a Ele e vivermos ligados a Ele. Romanos 8 recupera um conceito que está aqui presente neste Salmo 127. Algo que João referiu lá e mencionou também no primeiro capítulo, no versículo 12, quando claramente somos identificados como filhos. Esta noção de família que está presente no Salmo 127 é-nos trazido para a nossa experiência real e diária. Porquê? Porque nós somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo. E vamos viver eternamente nessa realidade. Mas é tão interessante porque Paulo recupera lá no capítulo 8 de Romanos essa realidade. Quando ele diz que nós somos todos guiados pelo Espírito porque nós somos filhos de Deus. E este Espírito que nos guia dá-nos não um sentimento e uma experiência de medo, mas dá-nos a força e o descanso de sermos filhos de Deus. E aqueles que podem exclamar: Abba, Pai, Pai querido. Este é o conceito que está no Salmo 127. Este é o plano de Deus, que se Ele estiver no assunto, nós temos esta experiência de relação com Ele. E está tão presente naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E Paulo ainda diz que o propósito do Espírito é que Ele possa testemunhar com o facto de sermos filhos de Deus. E que se nós somos filhos de Deus, então também somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Se sofremos com Ele, também certamente experimentaremos com Ele a sua glória. E é verdade que nós ainda não estamos aqui a experimentar na plenitude a sua glória. Mas não fiquem preocupados, isto passa no instante. Logo estaremos a fazer isso. Amados, a pior notícia deste texto, a pior notícia desta história, é se nos deixarmos distrair com a sofisticação desta vida, com as exigências desta vida, com aquilo que nos alicia nesta vida e nos esquecemos de ter Deus em primeiro lugar e como o arquiteto das nossas vidas. Aquele que nos garante tudo. A palavra garante-nos isso, Deus garante-nos isso, que Ele próprio, estando presente, mesmo fazendo as coisas mais difíceis, esgotantes e desanimantes desta vida, a vida vai ser incrível. E muito provavelmente vamos andar sobre as águas, vamos ver Deus a caminhar sobre as águas, há a expectativa de andarmos de alguma forma sobre as águas. Pedro só teve aquele momento de fraqueza, mas a fé continua disponível para podermos experimentar, certo? E vamos ver Jesus a fazer coisas incríveis na nossa vida, na vida das pessoas que estão próximas de nós. Ele vai continuar a dar pão e peixe a pessoas que não tinham que comer. Ele vai continuar a cuidar dos seus discípulos. Ele vai continuar a fazer coisas incríveis na nossa vida. Tão somente Ele seja o Senhor, o arquiteto. Porque sem Ele tudo é inútil. E eu queria terminar colocando mais uma vez uma pergunta que me tem ao longo da semana incomodado muito. Será que na minha agenda, nos itens da minha agenda, daquilo que eu tenho para fazer, Deus está verdadeiramente presente? Quando eu faço planos, quando eu tomo decisões na minha vida, Ele de facto está presente? Ele está a construir a minha vida? Ele está a trazer a segurança que eu preciso? Ou nós temos feito de Deus
Um pequeno item da semana que às vezes até o tornamos dispensáveis. Amados, é absolutamente essencial que cada um de nós, possa colocar esta pergunta. Olhando para a nossa agenda, olhando para a nossa vida, perguntar onde é que Deus está presente. Nos meus projetos, nos meus empreendimentos, na minha família, nas minhas amizades, no meu trabalho. Onde é que Deus está? Se Deus não tiver, amados, tudo aquilo que fizermos vai ser inútil e sem valor. Mas se Ele estiver presente, uau, que espetáculo! Vai ser muito bom. Muito bom. Salomão não experimentou isso em todas as áreas da sua vida. Eu creio que ele também lamenta isso neste salmo. Mas nós podemos experimentá-lo. E não há melhor forma de viver esta vida a não ser caminhando todos os dias com Jesus. É verdade que Jesus pode fazer coisas que nos deixam de boca aberta e a gente até se questiona o que é que Jesus está a fazer. Mas fiquem tranquilos. Uma das coisas que nós podemos aprender com tudo isto é que Ele sabe o que é que está a fazer. Ele sabe o que é que está a fazer. E Ele sabe o que é que quer fazer na nossa vida, na vida de cada um de nós. Tão somente, quer estejamos a construir, quer estejamos a investir na segurança, quer estejamos a cuidar da nossa família, Deus esteja lá presente e a determinar tudo. Eu sei que eu podia desafiar os irmãos a dizer amém, os irmãos iam dizer um amém forte. Eu não quero que digam esse amém agora. Eu quero é que todos nós, incluindo eu, possamos digerir isto. E que o Salmo 127 possa nos perturbar e nos questionar. E quando nós somos questionados, à partida temos de dar respostas, não é? E eu espero que o Senhor possa ouvir da nossa parte a resposta que nós precisamos de dar. Não é que nós queremos dar, mas é que nós precisamos de dar. Porque se nós dermos a resposta certa, tudo nos irá muito bem. Os irmãos disseram amém. Tudo bem. Mas digam amém depois de uma conversa que precisam ter e que eu preciso ter com o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Ia pedir ao Jonatas. Jonatas, podes vir orar por nós nesta hora? Por favor. Sempre. Falar Jonatas e a Igreja de Braga. Os irmãos, ainda não comecei a divulgar, mas dia 1 de maio vamos ter aqui um tempo com a Igreja de Braga, com o musical aqui. Vai ser um tempo muito abençoado. Já antecipamos isso com muita alegria. Mas até lá a gente ainda fala. Mas o Jonatas vai orar por nós, pedindo que o Senhor nos dirija. Senhor Deus, sabemos que o que Tu dizes é eterno, é verdadeiro, é confiável. Senhor, e nós acreditamos nisso e apostamos nisso as nossas vidas. Não estamos aqui só para ter um tempo bom em conjunto, mas estamos aqui sobretudo para juntos dizermos que nós acreditamos em Ti. Senhor, tal como tantos outros antes de nós acreditaram e outros acreditarão, Senhor, e veremos aquilo que Tu dizes. Senhor, nós sabemos que embora acreditando que não vale a pena trabalhar e construir se Tu não estás no processo, Senhor, nós não queremos pedir que Tu estejas nos nossos processos, queremos estar nos Teus, nas Tuas construções invisíveis e eternas na vida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, das nossas igrejas, do nosso país. Queremos fazer aquilo dos Teus planos. Ajuda-nos, porque na prática estamos sempre a puxar a brasa à nossa sardinha. Senhor, dá-nos a sabedoria, dá-nos a visão do Teu Espírito para cumprirmos o Teu desejo, que sabemos que é o melhor para nós. Muito obrigado, Senhor, por sermos Teus filhos. E Te agradecemos em nome do nosso irmão mais velho, Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Podemos ficar sentados, amados.